Vamos continuar. Afinal, comunicar é uma arte. Princípios da oratória moderna. Não abandonar o tópico. Manter-se no assunto que está discorrendo. Controle de público. Saber de forma adequada como organizar e orientar o público. Organização e estruturação do discurso. Não basta conhecer o assunto, é fundamental organizar as ideias e tópicos que você irá abordar. Recursos. Tudo é válido para facilitar a compreensão do público, desde os recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo, até exemplos, comparações, contrastes, estatísticas, detalhes, depoimentos pessoais, ampliações de ideias e motivação do público. Linguagem utilizada. Cada público é um público com suas especificidades e individualidades. Cabe ao orador adaptar sua linguagem à realidade do público. Auditório, público, plateia, etc. É o papel complementar da oradora. Um não existe sem um outro. É o motivo de que você está se preparando, estudando, desejando dar o melhor de si. Portanto, não é seu inimigo o auditório, a plateia e o público. Improvisação. Mesmo estando bem preparado, em alguns momentos é fundamental e necessária a improvisação. O ato de falar em público é algo imprevisível. E o público é algo imprevisível. Portanto, em algumas situações você terá que exercitar e desenvolver a habilidade da flexibilidade. Sinceridade e ética. Tudo que falar hoje poderá ser usado contra ou a seu favor amanhã. Portanto, palavras não são apenas palavras e você precisa ter responsabilidade e sinceridade e princípios éticos para com você e o seu público. Eu aprendi com o tempo que não é o que fala, é como se fala. Conhecer as técnicas de estruturação e planejamento do discurso. Conhecer e exercitar a voz, gestos e posturas. Saibam todos que esta arte exige 10% de inspiração e 90% de transpiração. Portanto, vamos à luta. Dicas para uma comunicação eficiente. Vamos à primeira. Credibilidade. Acompanhe comigo. Transmitir informação que seja aceita pelos ouvintes. A aceitação é um processo que envolve compreensão, confiança, atingindo o convencimento. Para alcançar a credibilidade é importante destacar naturalidade. É a espontaneidade, o ritmo da fala praticada dia a dia junto aos amigos e familiares. Ser natural não significa levar o auditório a erros e negligências que podem ser percebidos pela plateia e gerar desconfiança. É preciso entender a diferença de quem está na frente da plateia, disposta a comunicar cotidiana. Concordância plural, conjugação verbal e etc. E o público. Os defeitos de estilo e as incorreções de linguagem precisam ser combatidos com estudo, experiência, disciplina e trabalho persistente. Emoção. É o envolvimento revelado pelo entusiasmo com que se dedica a um objetivo, que defende uma ideia. A interpretar a própria verdade, transmitindo-a com força da importância que representa. Cuidado com o choro. Ele é uma demonstração de emotividade, sendo considerado em palestras como nervosismo e descontrole. Conhecimento. Somente se é natural e emocionante se demonstrarmos dominar o assunto tratado. É preciso ter sempre mais informações do que será necessário repassar. Leitura, estudo, pesquisa, observação ativa e pessoal colaboram nessa proposta. Conduta exemplar.
Palavras encontram respaldo dependendo da postura do orador e, na maioria dos casos, de nossos próprios atos frente ao tema exposto. É preciso ter consciência de que comunicamos com o corpo, os olhos, os gestos, o suor, o tom de voz, a roupa, o estilo de cabelo, uma série de predicados e defeitos que contradizem às vezes com o que falamos. Voz é o resultado da articulação das partes do aparelho digestivo e respiratório. Movimenta todo o organismo que funciona e se expressa por meio da voz. Por isso, por meio de fala é nítido o nervosismo e a hesitação. O corpo fala. Respiração. Constituída de inspiração e expiração, deve ter um fluxo completamente normal para fazer vibrar as cordas vocais e produzir a voz. Pronúncia. Boa pronúncia é ser melhor compreendido e aumentar a credibilidade. Entre os sons mais negligenciados estão os R's e os finais e os I's intermediários. Pega, pegar, jardineiro, 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 além do deslocamento de algumas palavras como pra, para, psia, precisa, também, e o do deslocamento das letras. Caderneta, caderneta, estupro. A providência é uma autoanálise para identificar suas imperfeições, incluindo as gírias, em que geral, sobretudo, as restritas a segmentos específicos, a idade e profissões, mas jamais perder a naturalidade em situações intermediárias dessa aprendizagem. Pronunciando todos os sons corretamente, a mensagem será melhor compreendida pelos ouvintes e haverá maior valorização da imagem de quem fala. Treine sua dicção com o dedo indicador. Emita um gancho, encaixe por 1 ou 2 minutos diários nos dentes inferiores e fique falando. A melhor forma, gente, é se gravar e se assistir. Volume. O ideal é sempre o volume adequado ao ambiente. A existência de microfone e a qualidade da sonorização, as condições acústicas. Analisar esse detalhe é determinante para estabelecer o melhor tom. Voz baixa gera desatenção e voz alta irrita. Velocidade. Não fale rápido demais. Se sua dicção for deficiente, será ainda mais grave, já que facilmente alguém conseguirá entendê-lo. Também não fale muito lentamente, com pausas prolongadas, para não entediar os ouvintes. Use um aparelho gravador para conhecer melhor a velocidade da sua fala e decidir-se pelo melhor estilo. Ajuste a velocidade e o ritmo da sua fala, para saber se não está atropelando as palavras ou sendo lento e se a tonalidade que usa é agradável. Um truque é gravar a sua voz numa fita, se você tiver uma fita, senão você usa seu celular. Ouvir depois ou mostrar aos colegas. Fale com bom ritmo. A respiração, a pronúncia, a emotividade de cada pessoa determinam a rapidez ou a lentidão da sua voz, ou seja, cada um tem a sua característica. Se você falar rapidamente e deseja permanecer assim, procure pronunciar cada vez melhor cada palavra. Crie o hábito de repetir as informações importantes pelo menos 2 vezes com termos diferentes para que o público entenda bem. Se você fala lentamente e sente-se bem neste estilo, procure olhar para o auditório durante as pausas. Ao reiniciar, pronuncie com ênfase e energia as 3 primeiras palavras para recapturar eventuais atenções perdidas e da ideia de que durante a sua sentença anterior, falada lentamente, você estava refletindo, o que valoriza muito o silêncio. A alternância de volume e velocidade da voz tendem a causar uma impressão na plateia, desde que se mantenham os requisitos da boa pronúncia. Mas as pausas
não devem ocorrer a cada palavra ou grupo de três palavras, porque podem inspirar desconcentração ou falta de conhecimento sobre aquilo que se fala. Vai dar o ar de que você está pensando para falar. Sotaque é natural. Não se deve procurar escondê-lo, desde que as pessoas entendam perfeitamente suas frases e o uso do sotaque não venha interferir na credibilidade do orador, o que depende do tipo de plateia e ouvinte, né? O uso do microfone, seja com pedestal, seguro na mão, no queixo, de lapela, seja lá qual for, a posição ideal para falar são 10 centímetros da boca abaixo, na direção do queixo. Não se deve olhar para o microfone, exceto nos primeiros segundos da fala para posicionamento, ou na eventualidade de ter que virar o corpo para enxergar uma parte lateral da sua plateia. Os pedestais são flexíveis. Se seguro com a mão, deve ser posicionado com distância já referida e deixando descansado junto com o braço em momentos breves de intervalo, sempre cuidando o tremer do corpo e os gestos que não podem afastar o microfone da boca para não perder a qualidade do som. Com os de lapela, basta o cuidado de não baixar o rosto por algum motivo, porque a maior proximidade com o aparelho aumenta consideravelmente o volume da sua voz. Com ele, comentários paralelos com os outros oradores são impraticáveis. Não pode contar segredinho usando o microfone de lapela não, gente. Vocabulário é a quantidade e qualidade de palavras conhecidas pelo orador que vai facilitar a desenvoltura, clareza e sucesso de um pronunciamento da expressão de ideias, da articulação do raciocínio em frases. Um bom vocabulário tende que está isento de excesso de termos pobres e vulgares como palavrões, gírias. Também não se recomenda um vocabulário repleto de palavras difíceis e que sempre é incompreensível. Evite também o vocabulário específico da sua profissão diante de pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de palavreado. Anotou tudo aí? Bora rever.